E aí pessoal, eu sou o Renato Alves, que estou aqui para conversar com vocês hoje sobre duas pessoas muito polêmicas, muito criticadas nas redes sociais, não só nas redes sociais, mas na mídia de uma maneira geral. E acredito que eles já estejam já com os ouvidos, olhos e tudo calejados de tão atacados que são nas redes sociais. Eu estou falando aqui do Léo Lins e do Pablo Marçal, pois é. Bom, Léo Lins, boa parte do pessoal sabe que ele trabalhou no programa do De Noite, ali junto com o Danilo Gentili e todo aquele elenco bacana pra caramba, e fazia as suas piadas de maneira ácida, de maneira pesada, mas ainda assim fazia ali um trabalho que até hoje ele leva uma multidão de pessoas a assistirem suas apresentações por onde quer que ele passe, né? E o Pablo Marçal, que vem sempre aí mostrando o seu espírito empreendedor, se desafiando, se reinventando e causando sempre aquele fervor das pessoas de duvidarem, contestarem tudo que ele faz ou fala, né? E vendo muito da repercussão desses dois, isso me provocou para vir fazer esse vídeo aqui. Mas, antes de tudo, eu quero pedir para você aquele like aqui nesse vídeo, para a gente poder bater esse papo legal. Eu vou passar a minha visão sobre essas duas pessoas aqui, mas é óbvio que eu quero que vocês também passem a de vocês. Dá o like nesse vídeo, por favor, e compartilhe para que cheguem em mais pessoas e para que a gente possa discutir de uma maneira saudável sobre essas duas personalidades que são praticamente perseguidas hoje de uma maneira quase que visceral nas redes sociais, né? Bom, a motivação de eu fazer esse vídeo aqui não tem o intuito de denegrir nenhum deles ou de ficar aqui criticando, não tem isso. Até porque eu nem concordo muito com o fato de criticá-los, né? A ideia maior aqui é colocar para vocês não só o que me impulsionou a fazer esse vídeo, mas também a de pensar um pouquinho diferente do que o que a onda, a correnteza quer levar, né? Então, eu já acompanho o Léo Lins há muito tempo. Sim, o teor das piadas do Léo Lins é pesado. Algumas, com certeza, eu também acho de muito mau gosto, mas eu olho com uma visão diferente em relação ao Léo Lins, né? O que acontece é que, assim, por mais que as piadas sejam com um teor muito pesado, eu sempre vejo sacadas muito legais nas piadas dele. Mas por que eu vejo graça nas piadas do Léo Lins? Porque eu entendo a piada como piada, né? E eu não concordo com uma máxima que se questiona: e se fosse com você? E se essa situação estivesse acontecendo com você? E se você fosse o motivo da piada? Eu confesso que eu levaria de boa, né? Quem, por exemplo, na sua adolescência, na sua infância, nunca foi aloprado na escola, seja onde for, e tipo voltou para casa às vezes até chorando, ficou em casa até recluso, né? Tem coisas que de fato afetam e não, uma piada que afeta uma outra pessoa de uma maneira pesada não é legal, né? No entanto, até onde você leva a sua vida tão a sério para não pesar uma brincadeira? Esse é o ponto que me provoca, né? Porque assim, na minha adolescência, infância e adolescência, meus amigos também às vezes pegavam muito pesado com piadas, assim como eu já peguei pesado com piadas também com outras pessoas. E tipo, no meu intuito, pelo menos, a questão de fazer uma brincadeira, uma piada,
nunca tem o sentido de ofender. Mas é óbvio que, dependendo da piada que você faz, gera gatilhos em pessoas e as pessoas sentem por isso. Isso é fato. Mas, de fato, eu não consigo olhar o Léo Lins fazendo piada e levar aquilo a sério. Até porque o teor já diz tudo, piada, né? E não deixo de levar em consideração quem entende que a piada dele é de mau gosto e que, de fato, se ofende com isso, né? Eu respeito, né? Se a piada não tem graça, acabou, né? No entanto, é o que eu falo, que nem... Será que você ia gostar de ser calado por algo que de fato não tem o teor de insultar, de provocar, sabe? Então é aquilo, até quando você vai querer se ver calado porque você não tem a liberdade de falar sobre algo, né? Tudo bem, olha, a piada foi de mau gosto, mas vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos ver aonde que está o problema disso. Tipo, eu vejo, tipo, são canais falando do cara, são pessoas julgando o cara, são pessoas querendo o pior em relação ao cara, né? E eu não consigo ver dessa maneira. É óbvio que isso aqui é minha opinião, gente, tá? Não tem problema nenhum vocês discordarem disso, e é óbvio que o convite de comentar aqui é exatamente o de vocês colocarem os pontos de vocês em evidência, porque tudo sim tem que ser levado em consideração, mas nem tudo pode ser levado para o coração. Esse é o ponto. Eu vi uma frase muito legal dele que eu concordo muito, até porque, tipo, essa coisa de militância em produções culturais e artísticas tá enchendo o saco. Você vê artistas engessados dentro de uma forma que eles não podem ser quem são, com medo de expressar a sua opinião. Tem artista que se diz que enfrenta e tudo mais, tal, alguma coisa, mas ele fica com o orifício na mão de expressar a sua opinião honesta, exatamente com medo do cancelamento, né? Coisa que, por exemplo, o Pablo Marçal já encara isso de frente. Ele vê esse cancelamento, essa espécie de renúncia das pessoas com relação a ele como energia, né? Ele usa isso a favor dele. Então, é isso. Eu particularmente, tipo, sempre fui crítico às coisas do que o Pablo Marçal ali, de alguma forma, tentava oferecer com as propostas que ele colocava em alguns vídeos que eu já vi e tudo mais. Inclusive, uma parceira de trabalho minha gosta muito dele e sempre que eu via ela vendo os conteúdos dele, muitas vezes me passou pela cabeça, esse cara é lunático, né? Mas aqui estamos fazendo um vídeo sobre Léo Lins e Pablo Marçal. E é exatamente por causa desses dois caras que eu quero falar de insights, talvez insights, talvez reflexões que eu tive vendo esses dois aí expressando as suas verdadeiras e sinceras opiniões. Pelo menos eu quero acreditar que são sinceras, porque eu não consigo pensar que pessoas tão inteligentes possam, de fato, pensar, fazer, de alguma forma, algum tipo de artifício para que possamos acreditar que aquilo possa não ser real, né? Renato, você foi impactado pela doutrinação do Pablo Marçal. Ah, você foi vítima do convencimento do Léo Lins. E não fui. Graças a Deus eu tenho a capacidade mental de pensar por si só, né? Até porque, tipo, o meu passado em si, eu não arrasto ele nas minhas costas a ponto de ficar preso a isso.
coisas que aconteceram no passado não querem dizer que elas não possam ser mudadas atualmente, né? E isso vai muito de questão de comportamento, de filosofias, de questionamentos de vida, enfim, amadurecimento, né? E quando eu assisto a fritada que o Murilo Couto, o Léo Lins, o Diogo Portugal fazem com o Pablo Marçal, ele apanha pra caramba, né? E tipo, o Pablo Marçal é muito conhecido pelos seus cursos, o Murilo Couto, que interpreta ali no palco o Murilo Couto, ele arrebenta com as piadas de coach em cima do Pablo Marçal, e o que eu vejo é o Pablo Marçal dando risada pra caramba com tudo aquilo, porque ele se diverte, sabe? E são coisas pesadas, são coisas que, tipo, eu me peguei pensando, caramba, meu, se tivessem falando isso pra mim, nossa, eu acho que eu ficaria doido com isso, né? Mas o que eu vejo também é que, assim, o nível que o próprio Pablo Marçal está nesse momento é de leveza. Exemplo, eu postei um tempo atrás aí no meu Facebook uma diferença que fizeram, um meme isso, entre Elon Musk e Felipe Neto, né? Eles estavam falando de tudo que o Elon Musk tem em relação a estudo, conhecimento, mente empresarial e por aí vai. E os feitos do Felipe Neto. E as diferenças são tão gritantes, e no texto que eu coloquei, na postagem, eu coloquei assim, olha, eu não sou fã do Elon Musk, mas aqui ele está arrebentando o Felipe Neto, né? E assim, tipo, não tem nada de política, não tem nada de nada, né? No entanto, é o que acontece. Ah, vieram uma série de pessoas falar que eu sou a favor do Elon Musk, isso e aquilo, tipo, não sou. Por incrível que pareça, eu não gosto do Elon Musk em questão pessoa pública. Não o conheço para falar em pessoa física, mas pessoa pública não é um cara que chama minha atenção. E os grandes feitos dele, assim, não me impressionam. Até porque às vezes eu acho loucura. Mas o cara é bilionário, o cara tem o seu trabalho, eu respeito isso, né? Então, o que acontece? Tipo, uma série de pessoas vieram me questionar, vieram criticar, que você é a favor do Elon Musk, não sei o que, não sei o que. Mas eu não consigo, por exemplo, concordar com o conteúdo que o próprio Felipe Neto produz. Problema dele. Mas eu não gosto do conteúdo dele. Ponto. Não tenho que ficar lá indo assistir todos os vídeos que o cara lança para ficar criticando ele. Perda de tempo isso, diga-se de passagem, né? Enfim, e pensando nisso, foi aonde o Pablo Marçal ele fala sobre essa questão. Olha só, enquanto vocês estão aí pagando ingressos para vocês virem ver, de fato, essas pessoas aqui que passaram a noite fazendo um texto para me criticar, para zoar comigo e tal, eu estava dormindo. E depois vocês vão para a casa de vocês de tal maneira e tal maneira, eu vou voando. E antes disso, eu vou lá para trás, dar risada com esses caras, dividindo o dinheiro da bilheteria que foi feita aqui, né? E a questão é assim, tipo, por mais que isso pareça frio e arrogante da parte do Pablo Marçal em questão de reprodução, né? Eu entendo o que ele quis dizer de uma maneira muito simples, que é assim, produzam coisas que te façam ter o prazer de viver e, ao mesmo tempo, ter um retorno positivo com tudo isso. Porque não é vergonha nenhuma para mim falar que ver essa fritada me fez pensar e, de repente, me fez até mudar pensamentos que eu pensava que não poderiam serem mudados, né? Então, isso me provocou. Até porque, quando eu vejo o caso do Léo Lins, pô, eu assisto o vídeo do Léo Lins, eu sigo o canal do Léo Lins, né?
Eu não vejo só ele fazendo piada, eu vejo ele tirando um barato com a própria situação dele de estarem tentando calá-lo de todas as formas. E para você que defende essa questão aí da censura, da regulação das redes sociais, saiba que isso, essa tal regulação que eles tentam dizer, isso é uma maneira de eles moldarem o que vai ser verdade ou não, o que é fake news ou não. E existe fake news de todas as formas, né? Quantas pessoas vocês não veem aí falando sobre, olha, tem isso aqui é mentira, isso daqui não é. Mas quando você vai a fundo conhecer uma história, às vezes é aquela pessoa que está mentindo, né? O caso, por exemplo, de uma personalidade popular aí muito que tem uma repercussão muito grande, que está sendo mostrada de uma maneira na mídia, mas se você parar para pesquisar um pouquinho sobre essa personalidade, né, você vai ver que tem história mal contada por aí. Outro exemplo, Amber Heard, né, no caso de Johnny Depp, que no final foi constatado que toda aquela história que ela armou para desmoralizar o Johnny Depp não era algo verdadeiro, né? Enfim, e é aí que eu entro, porque, cara, quem sou eu para julgar o Léo Lins ou o Pablo Marçal? Olha a minha vida, olha a dos caras, né? Graças a Deus eu não tenho uma vida, tipo, ruim, miserável, nunca passei nenhum tipo de perrengue assim, mas eu olho a vida desses caras, eles, além de fazerem o que eles sonham, o que eles gostam e tudo mais, eu vejo também que eles são muito prósperos no que eles fazem, no que eles fazem. E não falo na questão prosperidade financeira, eu falo na questão prosperidade de liberdade. Eles fazem o que eles querem, sabe? O Léo Lins, o Pablo Marçal entrevistou o Léo Lins no canal dele, né? E o Léo Lins fala, porra, eu gosto de fazer piada, eu não quero ter o desprazer de não conseguir fazer uma pessoa se divertir, rir, sabe? E eu achei isso de uma humildade gigante, porque muitas vezes o seu trabalho, o seu prazer, o seu sonho, por mais que ele seja incrível para você, ele pode não ser tão incrível, tão legal para outra pessoa. Vamos colocar aqui um ponto que pode fazer você pensar ou não. Um advogado. O advogado, ele está ali para defender as leis, mas dependendo do lado que ele tiver, ele pode absolver o verdadeiro culpado. É o sonho dele. E, tipo, esse sonho dele pode trazer o desprazer de ele conseguir liberar um bandido da culpa e fazer aquela família que de repente perdeu alguém chorar ainda mais por ver aquele bandido livre, né? Então, isso está correto? Talvez aos seus olhos não, mas aos olhos da lei tá. Aquela pessoa que sonhou em ser um advogado, que conseguiu de fato a vitória numa situação, mesmo que seja errada, o sonho dele está feito. O bom trabalho dele está feito. A questão é essa. Então, eu paro para pensar sobre essas coisas todas. Eu não deixo de levar em consideração essas coisas. E eu confesso, ver o Pablo Marçal no final da fritada falando sobre essa questão de você virar a sua chave é muito importante.
E eu não faço esse vídeo para justificá-los de maneira nenhuma, pelo contrário. Eu quero que você veja, tire a sua conclusão. Eu quero que você opine. Por mais que a sua opinião seja diferente da minha, mas eu quero que você tenha o prazer de não ter medo de colocar essa opinião em evidência, sabe? Porque é o que eu quero. Eu quero ter o prazer de poder falar sem ser bombardeado. Obviamente que isso vai acontecer? Não! Mas você se acostumar de uma maneira da qual, entre aspas, a sua liberdade seja comandada de uma maneira limitada, é muito ruim. Você ficar preso dentro de si mesmo. E isso não é legal, né? Então, aí eu te provoco, tipo, você acha mesmo que ficar criticando esses caras atrás de um teclado ou atrás de perfis fakes ou atacando, cancelando, é a melhor medida? Esse é o ponto. Eu confesso que eu torço para que o Léo Lins consiga se livrar dessa questão judicial dele, que eu acho um absurdo os caras quererem proibirem as piadas do cara. Não, aquela coisa, tipo, se eu não gosto, eu não consumo. A melhor maneira de você cancelar alguém é não conseguir ou não consumir o conteúdo que ele produz, né? E se você está criticando o cara, muito provavelmente você está consumindo o que ele produz. Ah, o Pablo Marçal faz um curso por semana, foi até uma das piadas lá da fritada. Deixa o cara. Se você não concorda no método do cara, se você... Problema dele, sabe? Problema seu. Deixa ele produzir o conteúdo dele, sabe? Ele tá ganhando para produzir esse conteúdo e você tá reclamando. Você não tá saindo do lugar, sacou? Então, acho que a questão é essa. Se você não gosta desse conteúdo, é isso. Para concluir esse vídeo aqui, o que eu quero deixar é exatamente uma coisa que o Ed René falou na pregação de domingo, né? Uma sociedade que quer tudo direito, ela é mais fácil de ser controlada. A ordem, ela é mais fácil de ser controlada. As pessoas que fazem o caos, de fato, elas são a melhor maneira de fazer com que outras pessoas saiam da caixa e evoluam, né? Então, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Jesus, ele nunca foi de acordo com o governo. Sempre que falaram para ele não fazer algo, ele ia lá e fazia. Ah, Renato, mas Jesus era Deus. Pois é, Jesus era Deus, né? E mesmo assim, ele nunca deixou ninguém de lado para ser Deus. Ele era Deus, ele era superior, ele não precisava falar com você, nem comigo, nem com ninguém, né? Mas ele não deixa de estar lá quando a gente precisa. Ele nunca deixou um enfermo continuar enfermo. Ele curou, ele trouxe perdão, ele trouxe misericórdia. Quem é você para pensar que você não pode ser um cara assim, né? Ele juntou diversas pessoas totalmente desajustadas e fez um ministério, dividiu a graça dele com essas pessoas, e essas pessoas, após a morte dele, ainda assim fizeram milagres, né, junto com ele. Então, é o que eu trago para vocês, tipo, não se limitem a pensar que a vida deve ser ordenada. As bagunças acontecem para a sua evolução. Eu estou vivendo isso. A minha bagunça está trazendo uma evolução muito grande para mim. E eu só tenho a agradecer sobre isso. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês pensam sobre Léo Lins e Pablo Marçal? Deixa aí nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal!